Olá, boa tarde. Vamos a uma nova live. Bom, em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas para todos que estão chegando agora. Olá, Luciane, tudo bom? Oi, Mirna, boa tarde. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão quando nós falamos em patriarcado e matriarcado, o que acontece, né? Nós estamos falando de uma discussão muito profunda e muito mais ampla. Por quê? Porque nós temos aí uma discussão sobre enfim, né? Nós temos uma discussão antropológica, nós temos uma religião, uma visão religiosa, tá? E nós temos uma visão psicológica desse processo. Então, a primeira coisa é que quando nós falamos em deuses e deusas e a história do matriarcado, nós partimos do princípio de que houve... Olá, Bia, bem-vinda. Nós partimos do princípio... Oi, Ana. Bom, boa tarde para todo mundo, senão eu vou ficar falando oi o tempo todo. Então, assim, quando nós vamos falar sobre a questão, tá, mais claramente do papel do masculino, do feminino, dos deuses, das deusas, nós precisamos olhar para essa história e entender o que aconteceu lá atrás. E para entender o que aconteceu lá atrás, nós temos formas de olhar para isso. Tá? O que significa quando eu digo formas? Nós temos a forma de entender como é que surgiram essa questão dos arquétipos, desde quando isso vem estando conosco. Na verdade, os arquétipos existem de uma forma inconsciente, eu diria desde o princípio dos tempos. Tá? Quando nós lemos história antiga, história medieval, todas as vezes nós estamos falando de arquétipos. Todas as heroínas, todos os heróis, tudo isso nós estamos falando de arquétipos. São modelos perfeitos que nós criamos dentro de nós para representar aquilo que o nosso inconsciente busca, seja em relação ao masculino ou ao feminino. E aí nós temos discussões diversas. Se nós formos entrar numa discussão olhando para esse tema sobre o aspecto religioso, nós vamos entrar numa discussão que é uma briga ferrenha. Se na verdade nós começamos do monoteísmo e passamos para o politeísmo, ou seja, de um único Deus para diversos deuses, ou de diversos deuses para um único Deus. Isso daí é uma briga muito grande. Quem tiver interesse, eu aconselho a olhar no YouTube, no próprio Instagram, diversas pessoas que se aprofundam na Bíblia, nos textos antigos, para falar sobre isso, sobre essa discussão que vem, e aí nós entramos até na própria história, um pouco de Lilith, que é uma discussão que algumas linhas dizem que ela foi a primeira esposa de Deus, o lado feminino de Deus, outros dizem que ela era somente os demônios que habitavam os desertos, enfim. É uma discussão muito profunda e que não cabe a nós aqui, porque nós não vamos entrar no lado religioso e essa não é a minha intenção, ok? Mas nós precisamos entender o que ocorreu lá atrás que fez com que nós tivéssemos toda uma série de deusas que de repente se tornaram submissas, ou criamos histórias de deusas tão submissas, porque nós estamos falando de arquétipos. E quando nós falamos em arquétipos, nós estamos falando sobre as histórias e os modelos que nós criamos para representar a nossa época. Tá? O que significa isso? Que, na verdade, nós mudamos as roupagens dos nossos arquétipos para que eles possam se adaptar, tá? A roupagem dos nossos mitos, para que eles possam se adaptar à época em que nós vivemos.
Então nós temos, e eu já falei disso para vocês quando nós falamos sobre as deusas, que nós temos as deusas que são as chamadas violadas, que são as deusas que se submetem ao masculino. E nós temos as deusas que são chamadas de invioladas, são as que não se submetem ao masculino. Então, só de falar isso, nós já estamos dizendo de uma disputa entre masculino e feminino. Porque se não houvesse essa disputa, nós não teríamos pessoas que se submetem e pessoas que não se submetem. Nós não teríamos no nosso inconsciente essa concepção de submissão. Quando nós falamos de deuses, nós não temos dentro dos deuses os deuses submissos e não submissos, ou violados e não violados. Todos os deuses, eles têm características, tá? Positivas e negativas. E todos têm dentro dessas características aspectos com os quais nós nos identificamos ou identificamos os parceiros ou os homens que nós buscamos. Então, nós temos muito mais quando você vai falar sobre essa questão da história do matriarcado. Nós temos que ter claro que nós estamos falando sobre a parte arquetípica desse matriarcado, porque efetivamente a briga entre se nós tivemos ou não tivemos um matriarcado, historicamente falando, é defendido por muitos historiadores. Tá, se é tão complexo assim, então por que você pegou esse assunto para confundir a nossa cabeça? Exatamente para nós simplificarmos um pouco e entendermos. Entendemos sim que tem uma linha que diz que inicialmente nós falávamos só das deusas, que depois, com a introdução dos deuses, houve uma briga e uma submissão. O que é importante para nós? O que é importante é o que tudo isso trouxe para o nosso inconsciente, o que nós ainda carregamos hoje. Tá? Então, o que eu gostaria que você entendesse é que nós temos dentro de nós, tá? Papéis que nós vivenciamos arquetipicamente e que nós trazemos isso, independente da idade, independente da época, independente da parte, como é que eu vou dizer, independente da sua cultura, do seu conhecimento ou do teu sexo. Todos nós trazemos no nosso inconsciente a perda de poder do feminino para o masculino. Tá? Se isso começou na história de Adão, se isso começou lá atrás, no passado, anterior a isso, essa é uma discussão que não nos cabe, mas é importante termos a consciência de que sim, houve uma dominação. E quando nós falamos em dominação, nós precisamos entender os efeitos que isso trouxe para o feminino. Tá, hoje nós estamos começando o mês do feminino. E qual é o propósito? Nós entendermos um pouquinho mais esse mundo. E para entender o mundo do feminino, o mundo das deusas e deuses, nós precisamos olhar um pouquinho também para os arquétipos masculinos. Quais são os arquétipos e quais são os deuses que se complementam? E hoje eu gostaria de falar de uns 2 casais para a gente entender essa complementação e como nós reagimos. Tá? Então, é interessante porque quando eu pensei em fazer o mês do feminino, eu pensei muito nessa questão de nós podermos aprofundar um pouco mais. Então vamos lá, já sabemos o que é arquétipo, já sabemos que trazemos historicamente aí uma perda de poder do feminino, uma dominação do feminino, tá? Comprovadamente ou não, historicamente, nós trazemos isso no nosso inconsciente, tá? Tanto que a Grécia, ela traz isso de uma forma muito forte quando nós falamos dos casamentos e das submissões dentro do casamento. E nós podemos até mesmo começar, como eu comecei falando da Grécia, começando a falar de uma deusa que ela é uma das mulheres que estão dentro desse grupo das violadas, que é a Hera.
A história da Hera é muito interessante. Ela é uma deusa forte, ela é uma deusa que trabalha com essa questão de família. Ela é a representante, a gente até diz, né? Quem não tem uma Hera, a questão do casamento, ela atrai relacionamentos, não necessariamente casamento. E como uma pessoa tão poderosa, tão forte, ela pode, de repente, se ver submetida a um casamento onde ela é casada com quem? Com Zeus, o deus do Olimpo. Mas um homem que ele precisa... como é que nós diríamos quem é Zeus quando nós falamos sobre Zeus? Onde é que nós encontramos o Zeus de hoje? Um exemplo clássico disso, de Zeus, e eu sempre usei o exemplo da Hillary, seria o Bill Clinton. E todos os homens de grande poder, todos os homens que acreditam que através do seu poder eles podem obter tudo e eles têm um controle muito grande, um poder muito grande, uma autoridade muito grande. Agora, Zeus é um dos deuses do Olimpo que ele mais trai. E isso faz com que a Hera ela viva presa num casamento onde o tempo todo o grande medo dela é a substituição. E o Zeus ele tem uma característica interessante, porque como é que nós identificamos um Zeus? É muito simples identificá-lo. Tá? Ele é aquele cara que ele tem soluções, ele é o cara de poder, ele é o cara de maior poder dentro do grupo. Ele é o cara que ele é conquistador, ele tem novas ideias, ou ele se faz sozinho, ou ele já nasce numa família onde ele começa por cima. Ele é uma pessoa que ele gosta de ter poder sobre o outro. Ele gosta de ter total domínio sobre a fidelidade do outro, embora ele mesmo não seja fiel, por ter que demonstrar esse poder, por ter que mostrar que ele tem poder. Ele também tem a fantasia de que a tudo e a todos ele domina e de que a tudo e a todos se curvam a ele. Como é que é se relacionar com Zeus? É você o tempo inteiro, muitas vezes, ter que lidar com a insegurança dele, com um homem que chega a ser cruel pelo próprio domínio, por um homem que muitas vezes ele é mais temido do que amado ou respeitado. Que ele é um homem que ele vai trazer o poder para a sua vida, mas isso não significa que você vai ter o poder. Quem tem o poder é ele. Para os Zeus, aquela frase, atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Sim, desde que essa mulher se submeta ao poder dele e que quem apareça seja ele, não a mulher. Então, é interessante nós observarmos isso. E é interessante como o Zeus, ele tem um certo, como é que nós vamos dizer? Um certo carisma. Do quanto muitas mulheres elas sonham com o Zeus, com o cara que todo mundo admira, com o cara inteligente, estrategista. Agora, quantas mulheres bancam um relacionamento com o Zeus? Quantas mulheres elas bancam não ter poder numa relação? E a Hera que vive com o Zeus, ela acaba trazendo esse poder para onde? Para as relações que ela pode ter controle. Os empregados, os filhos, os grupos que ela participa, os grupos onde por ela ser mulher daquele homem ela tem um poder, porque aquilo não interfere, ao contrário, aquilo leva até mais poder para os Zeus. Olha que interessante, né? Nós estamos falando de duas figuras extremamente fortes, mas numa relação desequilibrada. Então, ter uma relação com os Zeus é possível? Sim, mas é possível equilibrar essa relação? Nós não entrarmos nessa briga do poder do masculino entre o feminino? Na relação com os Zeus é muito difícil. Tá? Na relação com os Zeus, a regra é dominador e dominado. Não equilíbrio nas relações.
E muitas mulheres, se você não tiver uma era muito forte, você não banca esse tipo de relacionamento. Tá, Regina, entendi que eu estou com os Zeus. O que eu faço? Primeiro lugar é se dar conta. Segundo é ver como é que você vai mudar essa relação para você. E se você banca e suporta essa relação. Então, é interessante, né? O quanto das minhas deusas, elas estão... Qual é a minha deusa de frente? Quando eu falo a minha deusa de frente, é a minha deusa mais forte, a que eu vivo mais, para poder se relacionar com esse masculino. E se eu não banco, como é que eu fico? É muito comum, por exemplo, eu tive um cliente que era Zeus. Tá? Tenho alguns que são Zeus, mas o Zeus ele tem uma questão muito forte. Mesmo quando ele separa, é muito comum que às vezes mulheres não consigam encontrar um outro relacionamento, não consigam reconstruir a própria vida. Tá? Eu usei num dos filmes que nós indicamos quando falamos de Era, é sobre a Jacqueline Kennedy. Pri, nós temos um teste que esse é um dos nossos propósitos, ainda liberar ele para que as mulheres possam utilizar, mas existe um teste, ou então existem as características das deusas que você pode observar no seu dia a dia. Tá? Então nós temos duas formas. O primeiro realmente é se você tem acompanhado as nossas lives, as minhas lives, as lives do Giracer, você vai perceber que eu sempre falo as características das deusas. E durante esse mês eu vou falar como essas características, e vou trazer mulheres que têm características específicas de cada deusa e o quanto ao trabalhar com as deusas nós podemos mudar isso conscientemente. Então assim, você pode fazer o nosso curso, é um convite, você pode assistir as lives onde o tema são as deusas e você vai ter a característica e como cada deusa funciona, e tem o teste das deusas que você também pode fazer, tá? Temos algumas opções. Então, nós podemos ver isso pela característica das deusas ou pelo tipo de relacionamento que nós temos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós podemos também, quando nós estamos falando aí sobre essa questão de deuses e deusas, entender como o tipo de homem que eu atraio é gerado pela deusa que eu mais uso. E quando eu quero mudar o tipo de homem, eu posso mudar a minha deusa de frente, conscientemente. Olha que legal, eu posso estimular dentro de mim outros aspectos meus. O que nós precisamos entender quando nós falamos, eu estava falando de Zeus, né? Quais são as características para eu entender os Zeus? Um homem de poder, um homem que ele gosta de ter poder, ele gosta, tá, de ser o dominador na relação, ele gosta de dominar em todos os ambientes, ele não aceita ser o segundo. Tá? Ele precisa, o casamento para ele é extremamente importante. Normalmente são homens que se casam muito cedo e se ficam viúvos se casam novamente. Tá? Eles não ficam sozinhos. É uma característica muito interessante desse Deus. Tá? Mas isso não significa que ele valoriza muito o casamento, ele tem filhos logo, ele tem uma carreira logo, ele tem uma forma de olhar a vida, você olha para ele, você vê ele como um homem de família, mas isso não significa que ele seja uma pessoa fiel. Infelizmente, a necessidade dos Zeus de se mostrar, de mostrar o poder e o domínio dele é tão grande que ele precisa provar isso em todas as áreas. Ele precisa provar isso nas relações afetivas, ele precisa provar isso nos negócios. Ok? Então, nós estamos falando dessa relação do dominado e do dominador. Hoje nós vamos falar sobre, eu gostaria de falar de 3, 4 deuses e de repente durante essa semana nós vamos falar de mais alguns, falar sobre a complementação de cada deus com cada deusa. Tá? Então,
Quando o Zeus casa com a Hera, é o casamento perfeito. Mas quando Zeus casa, por exemplo, com uma Perséfone, às vezes ela não banca o casamento com ele. É muito comum que o Zeus vá buscar uma Hera. Ele precisa de uma mulher que também dê status para ele. Ele precisa de uma mulher que complemente essa história perfeita de casamento com ele. E aí nós temos todos os sacrifícios e todas as dores da Hera para viver nesse casamento. E na mitologia é interessante, porque apesar de tudo, ela não consegue sair do casamento. É muito interessante. Ela sofre, ela se martiriza, mas ela fica naquele casamento. Outro deus que nós falamos e que eu até brinco com algumas clientes, que de novo nós estamos falando de uma deusa que é violada, é a Perséfone, tá? E nós estamos falando que o complementar perfeito, tá, da Perséfone é quem? É o Hades. Quem é Hades? Hades, ele é o deus do submundo. Na mitologia, nós temos sempre que lembrar que submundo é diferente, o inferno deles é diferente do nosso inferno. O submundo deles não é o nosso inferno católico. É somente um lugar onde todos que morrem, que não sejam heróis, que não sejam deuses ou semideuses, têm que ir para lá até esperar uma próxima história, digamos assim. E ele domina, tá, o mundo inferior ou submundo. Como é que nós identificamos, tá, que nós estamos envolvidos ou não no Hades, com o Hades? O Hades normalmente são homens extremamente inteligentes, mas eles são extremamente introvertidos. São os homens que gostam de ter poder, sabem que tem poder, mas não precisam do palco como o Zeus precisa. Tá? Hades é um deus que ele é muito reservado. Nós poderíamos dizer até mesmo que ele é um deus que ele se isola do mundo. Por isso ele vive no mundo inferior. Ele não é o homem que vai viver em competição. Ele não é o homem que precisa mostrar que ele é bom. Muitas pessoas veem o Hades como um homem que não é ambicioso. Ele não é tão ambicioso quanto Zeus. Ele não precisa provar o seu próprio valor, porque ele sabe literalmente com clareza o seu valor. Tá? Só que esse homem, ele tem uma energia tão forte que normalmente quando ele se envolve numa relação, ele é aquele homem que ele se dedica à relação. Ele se dedica muito à relação. O que significa isso? Quando ele se envolve com alguém, é aquele homem que ele vive tudo que ele quer viver com a parceira. Tá? É aquele homem que ele sai, por quê? Porque a parceira quer sair. Ele cria uma situação de viver grandes experiências porque a parceira está com ele. É como se ele é aquele homem que quando ele se envolve com uma mulher, o mundo dele se torna a mulher. Eu tenho um hobby, né? Eu adoro cinema, eu adoro televisão, literalmente adoro filmes, eu adoro tudo que, assim, essa parte de histórias, eu brinco, né? Fazer constelação me trouxe viver histórias sem ser no cinema, na vida real. Mas eu estava assistindo uma série e tem um determinado momento, uma cena onde a moça está chorando porque a melhor amiga brigou com ela por conta de uma confusão que não tem nada a ver com ela. Mas a amiga entende errado e a amiga se afasta e ela está chorando, está ela e o namorado diz para ela: você não precisa chorar. Não derrame suas lágrimas por ela, porque ela é uma pessoa que passou pela sua vida. Eu nunca te fiz chorar e eu sou o resto da sua vida. Essa é uma frase de Hades. Eu sou o seu mundo. Você, a partir de agora, você vai ser o meu mundo. Parece maravilhoso ouvir isso de um homem, né?
eu sou o resto da sua vida. Pois é, o que significa isso? Eu espero que você viva a sua vida focada em mim, esqueça todos os restos, família, amigos. Alguém já conheceu uma amiga ou passou por essa situação? Tá? Aonde de repente aquele homem, ele faz tudo, ele é romântico, ele é cuidadoso, ele é incrível, ele tem o poder dele, ele tem o domínio dele, o reino dele é dele, mas a partir do momento que você entrou no reino dele, você faz parte do reino dele. Esquece o seu mundo, porque agora o seu mundo sou eu. Então, normalmente esses homens, eles só conseguem ter uma relação profunda com uma pessoa por vez. Então, se você quer um homem fiel, um homem que esteja integralmente focado em você, você ter um Hades apaixonado por você. Mas você tem que entender o preço que você vai pagar por essa relação. Olha, eles são os opostos, né? Quando nós pensamos em Zeus, que é super social, tá envolvido com tudo, é tão social que quer compartilhar a vida afetiva numa relação aberta para ele, não para você. Por outro lado, nós temos Hades, que é o oposto. Ele tem poder, ele gosta, ele sabe muito bem o que ele quer, ele tem planos muito bem traçados, mas a mulher dele é dele. Ele não compartilha, ele não divide e ele prefere viver ele com ela no mundo deles. E quando ele pega uma Perséfone que ainda não conseguiu se assumir integralmente, nós temos uma mulher dependente. Nós temos uma mulher brilhante, mas frágil e dependente, que vive o mundo através desse homem e que muitas vezes chora por estar aprisionada nessa relação. Já encontraram alguém nessa situação? E aí você diz, gente, como é que ela consegue? Porque ela está presa pela Perséfone dela. E o que é interessante, é um tipo de domínio diferente. Até os tipos de domínio são diferentes, né? O Zeus, ele tem que controlar, dominar. E, como eu disse, ele é muito mais respeitado e temido, ele é muito mais temido do que amado e respeitado. O Hades não, ele é aquele que se dedica. Então ele é amado, mas o domínio dele é tão grande quanto. Para que alguém entre no mundo de Hades, tá? A pessoa realmente, ele tem que se envolver, senão ele não se envolve. E normalmente são homens que se envolvem com pouquíssimas mulheres durante a vida, não porque não tem poder de atrair, mas porque ele não se interessa. E eu acho interessante porque quando o Hades ele é muito jovem, você pode encontrar jovens Hades, como eu encontrei há pouco tempo, um rapaz de 22, 23 anos, que o que ele vende é que ele é o cara, ele é Zeus. E eu lembro que numa conversa com ele, eu brinquei com ele, por que você tenta vender uma imagem que não é sua? E ele disse para mim, como assim? Eu falei, o teu estilo de arquétipo é o estilo que só se envolve com uma pessoa. Por que você está saindo com tantas pessoas se você não consegue se envolver com nenhuma? E ele olhou assim para mim e disse assim, como é que você sabe disso? Eu falei, pelas suas características, óbvio. Sou muito racional. Eu falei, você é muito emocional, tá? Enquanto que o Zeus, ele é um cara racional e às vezes até meio frio e distante, o Hades, por outro lado, ele tem uma frieza e uma distância até você entrar dentro do mundo dele. Quando você entrou dentro do mundo dele, ele é uma pessoa calorosa e afetiva com você. Com você, não com os outros. E um outro que nós podemos falar, tá? E que é interessante, né? É quando nós falamos, e que também se envolvem com mulheres que estão nessa características das violadas, que podem se envolver aqui, e nós podemos dizer de novo uma Perséfone, nós podemos dizer, normalmente, se nós pensarmos em toda uma Lilith, quem tem uma Lilith muito ferida pode se envolver aí com esse outro Deus. Quem tem...
Deixe-me ver. Afrodite se envolve pela energia sexual, mas não mantém relacionamento, porque ela rapidinho, em pouco tempo, ela começa a achar aquilo too much, muito pesado para ela e cai fora. Atena, Artemis, deusas mais racionais, não entram nesse tipo de relação, tá? Nós estamos falando de quem? De Poseidon. Nós estamos falando de um deus cujo Poseidon, ele também representa o mar, seria o deus do mar, né, das águas, das marés. E é interessante porque é um deus tão profundo quanto Hades, tá? Mas extremamente, ele gosta de mostrar o seu poder, e quando ele demonstra o seu poder, ele é destrutivo. Ele é um deus vingativo, enquanto que o Hades, ele prefere olhar as brigas que ele vai entrar e ver se vale a pena, porque ele não quer brigar. Zeus só briga se vai ganhar. Poseidon, pelo seu lado, não. Ele é uma pessoa que ele quer mostrar que ele tem poder, mesmo que para isso ele precise destruir o outro, tá? Ele é alguém totalmente emocional, totalmente, qual a palavra correta? Não é irracional, é passional. Ele é um deus totalmente passional. Como é que nós sabemos que nós encontramos um Poseidon na nossa frente? E como é que nós sabemos se nós devemos ou não continuar a jornada com o Poseidon? Tá? Bom, primeiro que assim, o Poseidon é aquele deus que ele é explosivo. Sabe aquele homem explosivo, passional, briguento, aquele intenso, do mesmo jeito que ele te ama, ele te odeia, do mesmo jeito que ele te quer, ele não quer mais, agressivo, tá? Impetuoso. E que nós vemos algumas mulheres passando assim, situações muito difíceis. Se você se envolver com o Poseidon e trocar ele por outro, a sua vida vira literalmente uma vida muito complicada. Regina, você está falando isso, mas você não está falando os lados bons. Lógico que eu estou falando do lado bom. O lado bom do Zeus, ele é um cara que casa cedo, ele é um cara que tem sucesso, ele é um cara que ele domina. Ele é um cara que vai te dar toda a segurança e estrutura para você criar os seus filhos. Ele não vai te oferecer a fidelidade. Ele não vai te oferecer o coração dele, porque muitas vezes ele está mais focado na conquista do que no amor em si. Tá? Não é fidelidade, não é garantia no casamento com o Zeus. Com Hades, a fidelidade é garantida. Com o Poseidon, enquanto ele te amar, a fidelidade é garantida. Tá? Segurança com o Poseidon, se você gostar de maresia, tem total segurança. Se você souber viver grandes aventuras com total... Se você gosta de... Como chama? Eu tava brincando com uma amiga sobre isso. Esportes radicais, Poseidon tá perfeito. Porque com ele é uma gangorra 100% do tempo. Tá? É um homem que normalmente é mal-humorado, vingativo. Às vezes não tem a própria consciência do seu poder e é muito destrutivo. O lado bom dele, ele é passional. Ele te traz aquela sensação daquele amor inteiro, que você também vai ter com Hades, com menos passionalidade, tá? Com menos. Então, é interessante quando nós falamos, né, quando nós falamos nessas questões em relação a casamento. O que nós esperamos e o que nós não esperamos num relacionamento. Como é que nós podemos olhar para um homem e definir se nós bancamos ou não ir na relação. Quando você encontra um Poseidon, você acabou de conhecer, na hora que você percebe, você está numa montanha russa emocional. E às vezes você não sabe nem como você entrou lá.
tá? E aí, como é que isso fica? Como é que eu saio disso? Primeiro, tendo clareza de que são características. Então, quando eu tenho uma cliente que vive uma relação com o Poseidon, já tive uma cliente que nós tivemos até que colocar uma lei de proteção, entrar, tá, na justiça com uma lei de proteção, para que ela não precisasse passar, assim, por perseguições, porque já estava passando. Então tudo depende da minha deusa de frente. Eu banco isso. Se eu tiver uma Afrodite muito forte, eu banco. Se eu tiver uma Perséfone, talvez eu banque. Uma Atena que vive pelo racional não banca um Poseidon. Não suporta. Então, essas relações que nós precisamos olhar na nossa vida, que nós precisamos olhar quando nos relacionamos. Quando eu estou sempre lendo, assistindo, olhando, né, sobre os papéis e os arquétipos que as pessoas têm em relação com o masculino tem, que o feminino tem, e eu acho interessante como se trabalham os arquétipos. Por quê? Porque nós olhamos para uma pessoa e inconscientemente nós já criamos uma imagem de como aquela pessoa é. Então eu queria, como nós estamos assim, literalmente falando o mês do feminino, vamos começar a perceber o que quando eu olho para aquele homem, o que ele desperta em mim. Tá? Que tipo de homem que eu mais atraio? Que tipo de homem, tá, que eu tô trazendo para minha vida? Por exemplo, eu tenho clareza, eu tenho uma tendência natural de atrair Hades, porque eu tenho uma Perséfone de frente muito forte com uma Atena, tá? E quem domina é a minha Perséfone, não é a minha Atena, embora as duas estejam ali na minha frente. Eu sei disso por conta dos trabalhos de constelação, disso que eu trabalho. O que significa isso? Que normalmente aquele homem muito eu já não tenho tanta atração. Eu não literalmente, acho que até hoje nunca namorei os Zeus na minha vida. Tá? Não é o tipo de homem que me atrai. Poseidon, não gosto. Tá? Essa coisa de gangorra emocional me tira do chão. Isso daí, para mim, Atena não pega. Então, eu já sei quando eu encontro um Hades na minha frente e quando eu não encontro. Até quando ele vem disfarçado de Hades. Então, como é que eu vou saber isso? Regina, legal, você tem conhecimento, você já estudou. Me conta como é que eu identifico quando eu vejo um homem. Em primeiro lugar, qual é a imagem, qual é a metáfora quando você olha para esse homem que você tem? Você olha para ele e você vê quem? Um Deus? Que Deus você vê? E aqui nós estamos falando de arquétipos, ok? Durante esse mês do masculino, eu vou falar sobre os 11 deuses que eu trabalhei quando eu comecei a estudar os arquétipos femininos, que eu comecei a fazer as correlações. E quero também deixar para vocês não uma listinha, mas as características de cada um desses deuses e como eles se relacionam com cada deusa. Porque isso foi uma coisa que eu não fiz no curso e eu acho que eu ainda preciso colocar lá e que eu vou, de repente, colocar como talvez até um e-book sobre isso para todo mundo poder acessar. Então, qual é o meu propósito? É que a cada encontro, a cada vez que nós comecemos uma live, que eu esteja falando durante esse mês, trazer um pouquinho sobre, nós vamos ter convidadas, né, esse mês, vamos ter 3 ou 4 convidadas, e em cada convidada eu quero conversar um pouco sobre a deusa de frente dessa convidada e os pares melhores que ela pode ter na sua vida e como é que ela pode vivenciar isso. E como eu tenho uma amiga que diz, era uma tragédia anunciada. Quem são os relacionamentos que não é que vão ser, não existe isso, podem vir a ser uma tragédia anunciada.
Por exemplo, para uma Perséfone tentar uma relação com Zeus é uma tragédia anunciada. Por quê? Porque todas que têm uma Perséfone como deusa de frente querem relacionamentos monogâmicos. Não vão aceitar relacionamentos que não sejam monogâmicos. A poligamia não faz parte do nosso dicionário. Então, automaticamente, o Zeus vai cobrar uma postura, vai cobrar um posicionamento como mulher, como pessoa, como esposa, que a Perséfone ela não vai bancar. Ela não vai conseguir suprir a expectativa dele. Tá? Da mesma forma que uma Hera não vai conseguir se relacionar com o Hades. Onde é que ela vai mostrar o grande marido que ela tem? Onde é que ela vai mostrar o poder que ela tem se ele vive no submundo? Se ele vive no mundo, pode ser um apartamento, uma cobertura, mas não entra ninguém porque ele prefere não ter convidados. A família dele já é o suficiente, ou seja, ele, ela e os filhos. Então, é interessante porque eu percebo que quanto mais conhecimento nós temos sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo feminino, sobre o mundo masculino, o quanto as nossas relações elas podem ser melhores, elas podem ser importantes. Tá? Eu conheço Hades, tá? Que na verdade tem a sua própria empresa, são um sucesso, mas você não vai ver ele na mídia, porque ele não precisa de mídia. E conheço Zeus, que a empresa não é tão importante, mas ele vive na mídia. Aí você vai dizer, como é que ele consegue isso? Participando de eventos, sendo presidente daqui, presidentes dali. Tá? Zeus precisa disso, Hades não precisa. Poseidon, normalmente, ele vai ser aquele que ele vai às vezes até se sentir invejoso do que o outro conseguiu e ele não conseguiu. Tá? Como se diz, ele é um mau perdedor. Então, o tempo todo, ele se sente um pouco injustiçado. Então, é importante eu entender isso. Por quê? Porque eu crio... Quantas vezes nós não colocamos um arquétipo em cima de um homem que não tem nada a ver com o arquétipo que aquele homem realmente é e demonstra. Por quê? Ele é alto, loiro, de olhos azuis. Ele é um príncipe. Ele é mesmo? Vamos ver o comportamento? Como é que eu valido um arquétipo de uma pessoa? Através do comportamento dela, através do dia a dia, através do que ele ou ela fazem. Bom, hoje era para nós falarmos um pouco, começar a introdução a esse mês do feminino. Tá? Começar a introdução a entender um pouco por que nós trazemos dentro de nós algumas deusas que se permitem ser dominadas e outras não. Como é que nós conseguimos fazer esses casamentos literalmente melhorarem ou caminharem melhor a partir do momento que eu entendo como o outro funciona? E vamos deixar uma coisa clara, não é criar rótulos, porque todos os homens têm todos esses deuses dentro de si. Há uns 2 anos atrás, eu fiz um trabalho com um grupo de teatro que eles chegaram a representar uma peça falando sobre as deusas e eles me convidaram para fazer um trabalho com eles falando sobre as deusas e trazendo essas características e essas vivências. E foi muito interessante, porque uma das falas dos meninos foi, quando eu estava falando sobre deusas, foi o seguinte: mas as deusas são tão ricas, tá? Eu sei, Carol. Então, a Carol tá dizendo, eu estava lá, que saudade. Então, a Carol lembra dessa frase. Mas falar dos homens tem tão pouco a se falar, e eu disse não. As mulheres são no máximo 8 deusas, com os homens são 11, é muito mais trabalhoso. E a Carol estava lá e nós fizemos uma constelação de deuses. Gente, era cansativo, porque enquanto a das meninas, mesmo quando não tá harmônica, o que tem são dores, dentro do homem tem uma energia de agressividade que você tem que ter um controle maior. Tanto que eu brinquei até com os meninos e falei, gente, lidar com homens é muito pra minha cabeça, é energia demais, é controle demais.
Mas, conforme nós fomos fazendo esse trabalho, foi muito legal. Por quê? Porque eu estou falando menino porque nós estamos falando de pessoas que iam de 18 a 25 anos, 30, com 50 são meninos, né? Esses meninos, eles começaram a entender melhor como eles funcionavam. E isso mudou toda a dinâmica do grupo de teatro. E foi assim, foi maravilhoso trabalhar com eles, foi maravilhoso ver, e foi legal porque cada um tinha um arquétipo muito forte que representava um deus, então foi muito legal. Mas esse é o propósito. Então eu quero convidar vocês na quarta-feira estar conosco. Nós vamos estar falando um pouco, vamos ter uma convidada super especial e vamos falar um pouco sobre os bastidores desse trabalho com as deusas e como é que isso modificou a vida delas. Como é que esse trabalho fez com que elas mudassem os tipos de relações que elas tinham, até mesmo em relação ao próprio posicionamento, em relação à vida, em relação à carreira, em relação às parcerias afetivas. Bom, eu espero ter contribuído mais um pouquinho. Como eu disse para vocês, as lives para mim é como uma grande coxa de retalhos que nós estamos fazendo e que a cada live é um pedacinho, um retalhinho que nós colocamos nessa coxa para enriquecer tanto o masculino quanto o feminino, para enriquecer cada ser humano que participa conosco. Então, eu quero agradecer profundamente. Quero dizer que eu vou providenciar isso até o final do mês. Esse e-book sobre deusas vai estar no nosso site. E queria fazer um convite para vocês. Nós estamos com um objetivo. Quando eu digo nós, eu estou dizendo eu e Giracer e a equipe que trabalha no Giracer, de ultrapassarmos os 100 cliques no nosso canal do YouTube para nós podermos criar o canal do Giracer. Então, quem puder, quem achar que é legal dar uma olhada no que nós temos gravados lá, entre no nosso canal do YouTube, tá? E dá o seu clique, nos siga pra gente ultrapassar os 100 seguidores e com isso termos a oportunidade de termos um canal do Giracer, tá bom? Vejo vocês quarta-feira. Quem tiver dúvida, eu vou fazer um pedido. Se alguém tiver dúvidas e quiser fazer perguntas específicas, manda para nós, seja através do Instagram ou seja através do nosso WhatsApp ou e-mail, que eu vou estar trazendo as respostas durante as lives. Tá bom? E se alguém tiver algum tema que seja dentro da área de autoconhecimento, dentro da área de deusas, dentro da área do feminino, que queira uma resposta ou um aprofundamento, pode nos indicar temas para as lives, tá? Vejo vocês quarta-feira. Um super beijo!